Olá, hoje estamos chegando no terceiro momento da nossa caminhada sobre a temática Eu Quero Paz. Eu quero iniciar esse momento lendo mais uma vez um pedaço do texto que tem sido a base da nossa reflexão, que é Filipenses capítulo 4, de 1 a 7. Eu quero focar especificamente nos versículos 2 e 3 e retomar o versículo 7, quando diz assim a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante Paulo nos propõe aqui. Ele conclui o raciocínio dizendo, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas o que ele diz nos versículos 2 e 3 é, na verdade, a grande chamada para esse programa nessa tarde. Ele está falando de relacionamento. Ele diz, sintam o mesmo no Senhor. Depois ele usa a palavra cooperação, trabalhar comigo. Enfim, ele fala de relacionamento. Eu não acredito que a paz seja possível quando os nossos relacionamentos são tumultuados, são marcados por mágoas, ressentimentos, afrontas, violências, seja ela psíquica ou corpórea ou física. Não acredito em paz dentro de nós quando não existe paz entre nós. E esse é um pensamento interessante. A paz dentro de nós depende da paz entre nós. O texto sagrado em Provérbios, capítulo 21, verso 9, diz o seguinte, melhor é viver no canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É óbvio que esse texto ele foca a figura da mulher, mas eu quero ampliar. Pode colocar nesse lugar não apenas a mulher, mas o homem, a criança, o adolescente, o vizinho, o amigo, enfim. Quando habitamos com alguém briguento, isso se torna um problema. E aí que no livro de Provérbios, Salomão vai dizer que é melhor viver num canto sob o telhado do que repartir uma casa com uma pessoa briguenta. Nesse caso, ele usa a figura da mulher. Veja, é interessante a gente pensar sobre isso. Não importa onde você mora, quanto você ganha, não importa o status que você detém pelo cargo que você exerce, que de repente é de grande influência, não importa o poder econômico, o tanto de patrimônio, se não existe paz, nada se justifica. É interessante quando nós avaliamos, por exemplo, o alto índice de suicídio nos países que são poderosos economicamente, vamos perceber que o problema não é dinheiro, porque dinheiro existe. A Suíça é um país em que detém um grande poder econômico, mas tem um alto índice de suicídio. O Japão é outro lugar que detém um grande poder econômico e tecnológico, mas o vazio existencial está ali marcando aquela nação e muitas pessoas se matam. Em outras palavras, podemos ter tudo, mas se não temos bons relacionamentos, o tudo que nós possuímos não gera paz, não satisfaz. E o texto sagrado ainda vai nos dizer em Amós, capítulo 3, verso 3, o seguinte, duas pessoas andarão juntas, se não tiverem de acordo. É uma pergunta e é óbvio que já tem uma resposta. Não existe caminhada sem acordo. É a concórdia que promove a possibilidade de uma caminhada e não a discórdia. E é isso que Albert Einstein vai dizer para nós. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. Não se pode manter a paz pela força. Tem muita gente querendo paz, mas é uma paz que é ganha com guerra, com força, com violência. Isso não é paz. Segundo Einstein, ele vai estar dizendo que a paz ela é resultado da concórdia. E é o que Amós já dizia há muitos séculos atrás. Não podemos ignorar isso. Duas pessoas jamais andarão juntas se elas não estiverem de acordo. Como ter paz no meio da discórdia? Como ter paz? É um contrassenso absoluto. Não há possibilidade nenhuma de avançarmos quando a marca nos relacionamentos é a discórdia, é a facção, é a ruptura, são as ofensas e aí por diante, as intrigas. O texto sagrado ainda nos mostra, no livro de Romanos,
capítulo 12, versos 17 e 18, o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aqui está um grande chamado de Paulo, porque nós estamos falando de uma marca também nossa, que é marca humana, que é a tendência à vingança, a retribuir mal pelo mal. Mas o projeto de Deus para nós não é olho por olho, dente por dente, mas é perdão, paz, alegria, concórdia, amizade e assim por diante. E esse texto fala que não devemos retribuir a ninguém mal por mal. O texto fala: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outras versões vem dizer o seguinte: quando depender de vós, tendes paz com todos. Nem sempre a paz depende só de nós. Há um conjunto de fatores em torno da paz. Mas quando depender de você, procure a paz, estabeleça a paz. E ele está falando aqui naturalmente de relacionamento, de pessoas que estão vinculadas por afetos, por sentimentos e que entram em discórdias por algumas razões. É possível ter paz, mas é preciso procurar a paz. Há uma frase de Malek McCord que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Olha que coisa avassaladora. Você fica ressentido, magoado, e é como um veneno que você está tomando e você espera que a outra pessoa seja prejudicada, que de alguma forma ela morra, simbolicamente falando, é claro. E às vezes até não, às vezes até de fato há uma expectativa de que o outro morra. Mas ela vai estar dizendo, essa frase vai estar nos dizendo que quando eu guardo ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Morre quem toma o veneno. E é interessante pensar sobre isso. E eu termino citando Santo Agostinho quando ele diz o seguinte: aquele que ama verdadeiramente a paz, ama também os inimigos da paz. Aqui está para mim uma questão muito difícil, mas que é a proposta do Evangelho para nós. Quando Paulo, falando aqui aos Filipenses capítulo 4, e aí ele termina o seu raciocínio dizendo sobre a paz, que excede todo entendimento, que guarda nosso coração, nos versos 2 e 3 ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre apoio, sobre mutualidade, sobre amor, sobre cooperação, sobre perdão, sobre parceria, sobre cumplicidade, tantas coisas que estão em torno de um bom relacionamento. Mas quando eu penso em paz, eu entendo que o desafio é o que Santo Agostinho vai estar dizendo para nós. Preciso até amar o inimigo da paz. Há aqueles que são inimigos da paz. Há aqueles que estão aí para fazer a guerra e que amam a guerra. Guerras, de formas não somente a guerra oficialmente como a conhecemos, mas guerra nos relacionamentos com muitas faces que ela possui. Mas o texto sagrado nos mostra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, só vai guardar o meu coração quando eu aprender essa arte da convivência. A arte de amar, de perdoar, de lidar com a diferença, de ser tolerante, de ser compassivo, paciente, de ser amoroso, bondoso, benigno. É preciso buscar a paz. E quem quer paz precisa promover a paz. Você deseja paz? Então promova a paz. Seja você mesmo um pacificador. Talvez você está aí sem falar com alguém há muitos anos. Talvez dentro da sua própria família existem rupturas, quebras de vínculos de anos a fio. Mas é um momento em que precisamos refletir. Se queremos paz, precisamos, por exemplo, aprender a perdoar, a relevar, a reconsiderar, a promover a paz. Deus abençoe sua vida e que Ele te ajude e nos ajude, me ajudando também, a todos nós, a conseguirmos ser pacificadores. Se eu quero paz, preciso promover a paz. Deus te abençoe.